Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, né, com nossa matemática para o terceiro ano, em especial dando continuidade às operações com números complexos, tá? Nós já vimos adição, subtração, já vimos conjugado de um número complexo, já vimos divisão de um número complexo. Então hoje o tema da nossa aula é ver potência de número complexo e iniciar a sua representação geométrica, tá bom? Então vamos lá, fica aqui com a gente. Quais são as potências do número i? Como que eu posso escrever o i em diversas potências, vamos dizer assim, ou resolver a potência de i para qualquer número? Então preste bem atenção, tá? Vou pegar aqui a nossa apontadora laser. Então vamos ver alguns cálculos de potências importantes. A gente sabe que todo número elevado a zero, o resultado é 1, né? Portanto, i elevado a zero é 1. Não seria diferente também com o i, tá? I elevado a 1 é o próprio i. I elevado a 2 é a base do número complexo, né? O i elevado a 2 é o menos 1. E o i elevado a 3, a gente entende que é i elevado a 2 vezes i. Ora, mas quem é i elevado a 2? É menos 1. Vezes i vai dar menos i. Tranquilo? E eu não sei se você percebe, mas a, a base de cálculo para as potências de i, agora a partir de então, vai seguir, né, esses primeiros 4 resultados. I elevado a 4 vai dar 1, ó. I elevado a 5 vai dar i. I elevado a 6 vai dar menos 1. I elevado a 7 vai dar menos i. E assim por diante. Tá? Porque a gente vai desmembrando essas potências em potências menores. Elas podem ser sempre 0, 1, 2 ou 3. Ou seja, existem só no máximo 4 potências. Qualquer que seja o número, né, elevado à potência desse i, a gente pode desmembrar a qualquer um desses 4 resultados, 0, 1, 2 ou 3. Então, se isso é possível, a gente pode resolver questões desse tamanho, né? Tá aqui o que eu acabei de falar, existe sempre um padrão, né, para esses 4 primeiros resultados. I elevado a 0, que é 1, I elevado a 1, que é i elevado a 2, que é menos 1, e I elevado a 3, que é menos i. Tá bom? Então, daqui para frente a gente vai fazer o seguinte. Quando esse expoente for grande, a gente percebe que ele é um número natural, portanto a gente vai fazer a divisão por 4. Olha como é fácil isso. E sempre o que sobrar para a gente vai ser o resto, tá? Vai ser o novo expoente para o i, tá bom? E se ele for negativo, é só lembrar de que i elevado a menos n é 1 sobre i elevado a n. É muito simples, tá? É só utilizar o conceito inverso para se resolver. Então, vamos praticar alguns exemplos. Vamos calcular i elevado a 244, i elevado a menos 33 e i elevado a 605. Presta atenção como é fácil. 244, se eu dividir por 4, dá 61 certinho. Isso implica dizer que não vai existir resto. É como se dissesse assim, eu posso escrever i elevado a 244 como sendo i elevado a zero. Tá? Para 33 não é múltiplo de 4, né? Ó, se eu dividir, cabe um 8, sobra 1. Então, é o mesmo que i elevado a menos 1. Esse 1 como expoente, né, final, sendo o resto da divisão, vai ser o expoente da nova potência, i elevado a menos 1. E 605 também não é múltiplo de 4, né? Se a gente dividir, uma divisão normal, né, percebemos que vai sobrar um resto 1. Esse resto é um novo expoente para uma nova potência. Então, isso implica dizer que i elevado a 244 é a mesma coisa que i elevado a zero. E nós já sabemos quanto é que dá i elevado a zero, dá 1, né? I elevado a menos 33 é o mesmo que i elevado a 33, né? Negativo. A gente inverte, né? Coloca 1 sobre 1 elevado a 33. Ora, mais 1 elevado a 33 é a mesma coisa que 1 elevado a 1. Né? Já está aqui invertido, né, no denominador. I elevado a 1, perdão, é i. Resultado final, quando a gente tem um complexo no denominador, a gente faz a divisão, né? Multiplica pelo conjugado. Então, multiplica por menos i e divide por menos i. Então, menos i vezes 1 dá menos i. 1 vezes menos i ao quadrado. Ora, o resultado dessa divisão, a gente sabe que aqui é quem?
i ao quadrado é menos 1. Com menos vai ficar mais 1. Portanto, menos i dividido por mais 1 dá menos i. Tranquilo, pessoal? É muito simples, né? E i elevado a 605 é o mesmo que i elevado a 1, né? Porque o expoente é 1. Ora, quanto é 1 i elevado a 1? Aí. Tá bom? Tranquilão? E é muito fácil essa potência. Vamos pegar mais exemplos? Agora a gente tem condições de resolver uma expressão desse tipo. Quanto é 3 vezes i ao 44 mais 12 vezes i a 33 sobre menos 3 vezes i a 50? A gente tem que resolver separadamente cada potência dessa, depois substituir pelos valores correspondentes. Por exemplo, tá aí, ó. Vamos dividir 44 entre 3 e 50, né, que são os expoentes, por base 4, né? 44 é múltiplo de 4, né, que dá 11, então o resto deu 0. 33 não dá, a gente já viu que não dá, né, sobra 1. E 50 também não dá, sobra 2. Isso implica dizer que eu posso substituir aqueles resultados por i elevado a 44 é o mesmo que i elevado a 0, que por sua vez é 1. I elevado a 33 é a mesma coisa que i elevado a 1, que é i. E i elevado a 50 é o mesmo que i elevado ao quadrado, ou seja, menos 1. Agora a nossa operação fica muito mais simples. Vai ficar 3 vezes 1 mais 12 vezes i sobre menos 3 vezes menos 1. Ora, embaixo vai ficar uma operação bem simples. Menos 3 vezes 1 vezes menos 1 é mais 3, certo? E em cima está ficando 3 mais 12i. Se eu dividir ambos por 3, ora, 3 por 3 dá 1, né? E 12i por 3 dá 4i. Então, essa é a forma simplificada daquela nossa expressão. Não é simples? Muito tranquilo, tá? Potência para números complexos, tá bom? Agora vamos fazer uma expressão ainda mais diferente, envolvendo outras operações, né? Se a gente diz que z ao cubo é a mesma coisa que o inverso de z multiplicado pelo número z menos o seu conjugado, tudo isso subtraído do conjugado do z, para quando z fosse menos 2, então, quanto que dá o valor dessa expressão? Preste atenção como é, tá? Z a terceira, né? Z a terceira, menos 1 sobre z. Não sei se vocês percebem, a gente está pegando toda essa expressão e passando para o primeiro membro, tá? Z menos z, então tá aqui. 2i que multiplica a imagem de z menos z. Ora, vamos compreender cada passo. Minha gente, eu não sei se vocês percebem, mas z é o próprio, né, ó, z menos o seu conjugado. Se a gente pegar o número complexo e subtrair o seu conjugado, né, vai dar essa parte imaginária aqui, ó, de z, tá? Ou seja, vai dar 2i, na verdade, que multiplica a parte imaginária de z. Se eu subtrair de z, por quê? Porque o conjugado do conjugado de z é o próprio z. Tá certo? Então, nós teríamos o seguinte resultado. Ó, quem é z ao cubo é menos 2i ao cubo. Menos 1 sobre menos 2i. Vezes 2i que multiplica. Quem é a parte imaginária de z? Menos 2, né? Menos, quem é o próprio z? Menos 2i. Tranquilo? Menos 2i ao quadrado é menos 8i, perdão, menos 2i ao cubo é menos 8i ao cubo. Mais, por que aqui resultou mais? Porque aqui eu tenho um produto onde esse fator e esse é negativo, né? Então, menos com menos dá mais, tá? Você concorda que esse 2i dá para cancelar com esse menos 2i? Né? Muito bem, então só sobra 1 vezes 2. Que esse 2 vai ficar negativo, porque aqui nós ainda temos um negativo no denominador, tá bom? Esse menos com esse menos ficava positivo, mas ainda sobrou um negativo, né? Por isso que aqui vai ficar menos. Então, menos 2. Menos com menos, mais 2i. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido esse argumento. Do contrário, é só você retornar. Em especial essa parte, ó, esse termo. Se a gente pegar um número complexo e subtrair do seu conjugado, vai dar, claro, sendo esse complexo, menos 2i, né? Vai dar 2i que multiplica a imagem do próprio z. Tá bom? Então, terminando. Quem é i ao cubo?
Ora, i ao cubo é menos 1. Menos i, na verdade. Então, menos i vezes menos 8, mais 8i. Ok? Mais 1 vezes menos 2 é menos 2. Repete 2i. E, finalmente, 8i mais 2i dá 10i. Baixa menos 2, que é a parte real desse número complexo. Muito bem. Então, aqui seria o valor dessa expressão, desse número. Tá? Para a gente chegar agora no tema da nossa aula, representação geométrica de um complexo, vamos ver o que a gente precisa abordar. Preste bem atenção. Nós já conhecemos o plano cartesiano, plano defendido, estudado, esboçado por René Descartes, né? Para o estudo da geometria, aliás, dos números complexos, a grande contribuição para a sua representação geométrica se dá por um outro chamado Argand-Gauss. Então, o que foi que ele percebe? Ele chama aquele eixo X do plano cartesiano do eixo real. Ele chama o eixo Y do plano cartesiano o eixo imaginário, até porque a gente sabe que o complexo, sua escrita algébrica é Z igual a A mais BI, sendo A real, tem sua representação aqui ó, no eixo real, e B, a parte imaginária, né? Ou seja, vai gerar uma imagem, né, no eixo imaginário. Então, esse ponto P, né, ó, ele é a imagem de um complexo Z igual a A mais BI. Tranquilo? E se a gente traçar o vetor, né, da origem até o ponto Z, a gente tem a representação geométrica, né, desse vetor. Tranquilo? Então, o ponto A mais BI é a imagem de Z nesse plano, ou é um afixo do número complexo, como a gente falou. Tranquilo? Então, vamos observar o seguinte. O número real 0, ele é representado por 0 e 0, óbvio. Todo número complexo real vai ter sua parte imaginária 0, ou seja, quando o ponto está em cima do eixo real, como se fosse no eixo X, né, lá do plano cartesiano. Logo, a sua imagem será um ponto pertencente ao eixo real, isso que eu acabei de mencionar. Agora, todo número complexo que for só imaginário, do tipo imaginário puro, ele vai ter sua parte real agora 0, né? Então, sua imagem é um ponto que vai pertencer ao eixo imaginário. Como se fosse assim, né? Todo complexo real ia ter o ponto A e 0. E todo complexo imaginário puro ia ter o ponto ou coordenado 0 e B. Tranquilo? Vamos ver isso já na prática. Vamos representar num plano cartesiano, para a gente identificar quem é A e B, esses três complexos. O primeiro está completo, ou seja, quem é A é 3 e quem é B, menos 1. Quem é Z2? Z2, a parte real é 0 e a imaginária é 4. Portanto, é um imaginário puro, né? Vai estar em cima do eixo imaginário, lá no ponto 4. E Z3? Z3 não tem parte imaginária, só tem parte real, que é menos 1. Então, vai estar em cima do eixo real, menos 1. Né? Não tem parte imaginária. Tranquilo? Portanto, substituindo esses pontos, como a gente falou, P1 é 3 e menos 1. Está aqui ele, ó, 3 e menos 1. Tá? Então, aqui seria o ponto afixo, né, do complexo. E o P2 está aqui, ó, 0 e 4, como a gente falou, em cima da parte imaginária, porque ele é um imaginário puro. E o ponto 3, menos 1 e 0 está aqui, ó, em cima da parte real. Ele é um real, não tendo parte imaginária. Tranquilo? Seria a sua representação muito simples, né? Se eu bater o olho no número complexo, a parte real é o ponto do eixo real, né, o antigo eixo X, lá no plano cartesiano, e o B é a parte imaginária, ou seja, o antigo eixo Y, o eixo das ordenadas do plano cartesiano. Tranquilo? Agora, olha que curioso esse exemplo. Se a gente precisasse representar todos os complexos possíveis, onde existisse uma distância da origem no plano cartesiano e que fosse igual a 3 essa distância, é como se dissesse assim, olha, ele seria um ponto apenas real, sem parte imaginária aqui, 3 e 0. Ele poderia ser também um imaginário puro, 0 e 3. Ele poderia ser menos 3 e 0, como ele poderia ser 0 e menos 3. Moral da história, qualquer distância do centro ao lado
dessa circunferência, porque na verdade a gente já percebeu que o desenrolar disso é uma circunferência, essa distância é uma distância constante, que a gente chama de raio. Então daqui para cá é um raio 3, daqui para cá é um raio 3, e em qualquer outro ponto. Por isso que todo e qualquer complexo aqui, para ter a distância igual a 3, ia gerar uma figura desse formato, ia gerar uma circunferência. E a gente vai ver que a circunferência, né, a base de sua construção, de sua equação, ela se dá coincidentemente nessa representação geométrica de um complexo. Tá? Então, note que todos os pontos do plano distam 3 da origem 0, que definem a circunferência de centro, né, na origem e raio 3. Portanto, esse cara aqui que a gente estava mencionando é o nosso vetor do número complexo. Já já a gente vai chamar ele do módulo do complexo. Tá? Então, aqui é o ponto P e aqui é o vetor Z igual a A mais BI. Sendo A um cateto, B o outro cateto e Z, já dando um spoilerzinho, seria o módulo, né, desses caras aqui. Tá certo? Portanto, nós chamamos esse vetor aqui de módulo, ou ρ, como é a letra grega que se utiliza, é o módulo de Z, que é igual a, se aplicarmos Pitágoras, porque você percebe que aqui nós temos um triângulo retângulo, né? A relação que ele existe com os outros lados, com as outras projeções lá no plano cartesiano, segue as mesmas do teorema de Pitágoras, né? Portanto, o módulo de Z é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Lembrando que esse módulo de Z precisava estar ao quadrado, né? Mas ele já passa isso para o segundo membro, ele já vem em forma de raiz. Portanto, a partir de agora, se a gente quiser calcular o tamanho desse vetor, né, mensurar o módulo desse vetor, lembra? Lá em grandezas vetoriais na física, nós dizemos que uma grandeza vetorial fica perfeitamente definida quando nós conhecemos o seu módulo, sua direção e seu sentido, né? Então, calcular o seu módulo seria calcular esse ρ, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tranquilão? Vamos ver aqui um exemplo? Vamos determinar o módulo desse complexo, Z igual a 1 mais 5i, sabendo que A é 1 e que B é 5. Tá? Então fica muito simples. O módulo de Z, simplesmente ρ, é a raiz de 1 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ora, 1 ao quadrado é 1, 5 ao quadrado é 25. Se eu somar, dá 26. E a raiz de 26 seria o módulo desse vetor. Ou seja, a combinação desses dois, né, componentes no plano de Argand-Gauss vai gerar um vetor resultante, um módulo de raiz de 26 unidades de comprimento. Tá bom? Mais um exemplo. Vamos retornar aquele para vocês verem, né, que todos os pontos distam da origem 3. Vamos ver como que é possível calcular o módulo daquele vetor, para vocês verem onde é que a gente vai chegar. Então a gente já disse que o módulo dele é 3, né? A distância é 3, que é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ora, se eu pegar esse radical e passar para o primeiro membro, ele vem em forma de potência, né? E vocês recordam isso de algum lugar? Ó? A ao quadrado mais B ao quadrado igual, por exemplo, a 9. E, gente, isso é uma equação de uma circunferência onde o centro é a origem, 0 e 0. Porque a equação não era, por exemplo, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a o raio ao quadrado. Quando x e y é um par ordenado 0 e 0, esse resultado dessa expressão, dessa equação, fica simplesmente assim. Tá? Então, muito fácil. Está aqui o que eu falei. É a origem, né, de uma equação de uma circunferência. Como x0 e y0 é 0 e 0, então x menos 0, ou seja, a menos 0 é a, e b menos 0 é b, né? Que é igual ao raio ao quadrado, 3 ao quadrado. Entendeu? Porque que resultou numa circunferência de centro 3, de centro 0, 0 e raio 3. Por isso, porque esse resultado está fincado, está enraizado na equação da circunferência. Tá bom? Tranquilo? É simples, né? Bem simples. Então, é a partir daí, por exemplo, dessa explicação, que a gente já já vai ver qual a relação que existe entre essa inclinação e os lados. Ora, a gente já aprendeu isso em matemática, ainda do primeiro ano, por exemplo, que é a relação entre um ângulo de um triângulo e os seus lados que o compõem
está enraizada na trigonometria, nas razões trigonométricas, né? Pois muito bem, nós vamos fazer uma relação entre cada componente desse, qual o argumento que ele tem em relação ao ângulo, qual o argumento que ele tem em relação ao ângulo, tá? Então, tá aqui, o argumento de um número complexo vai ser escrito assim: como θ é o ângulo cujo o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, lembrando que ρ é o módulo e que esse ângulo ele pode estar, né, sendo representado entre um ângulo nulo até um ângulo completo, 2 vezes 180, né? Ou seja, tem que pertencer a qualquer ângulo de um ciclo trigonométrico. Então, aqui seriam os nossos argumentos. Vamos voltar ao triângulo. Ah, tá aqui o triângulo, né? Então, o argumento do seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Por isso que o seno de θ é b sobre ρ. E o cosseno, lembra? Cosseno é colado ao ângulo. Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tá aqui. Tranquilo? Vamos ver um exemplo. Vamos determinar quais os argumentos, ou qual o argumento para esse complexo. Lembra que A é 1 e que B é raiz de 3. Então é muito simples calcular esse argumento, tá? Vamos lá. A é 1 e B é raiz de 3. Primeira coisa que eu tenho que saber seria a hipotenusa, né? Primeira coisa que eu tenho que saber quem é o módulo, né? Pois muito bem. Então, o módulo, ou seja, ρ, é igual a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ora, mas quem é A? É 1. E quem é B? Raiz de 3. Então, 1 ao quadrado dá 1, raiz de 3 ao quadrado, cancela o radical com 2, dá 3, né? 1 mais 3 é 4, e raiz de 4 tem exata, é 2. Portanto, ρ é 2. Para esse complexo, tá? Calcular agora o argumento vai ficar muito fácil. Então, veja, calculando o argumento, temos o cosseno de um ângulo, onde b sobre ρ vai ser igual a quem é o cosseno de determinado ângulo, onde quem é b, cadê b? Raiz de 3, né? Sobre o ρ, que é 2. Na verdade, eu acho que ficou invertido, né, pessoal? Ficou invertido. Tá aqui, ó. Né? Tá exatamente aqui o erro, né? Deixa eu ver se eu consigo logo editar. Em cima é seno. Estava achando muito estranho, né? Começando logo pelo cosseno. Pronto, agora sim. Que a gente faz ao vivo, né? Então, mais uma vez, ó, pegar a nossa ponta do laser. O seno é cateto oposto sobre ρ, ou seja, é b sobre ρ. Mas quem é b? Ah, infelizmente eu inverti, mas eu deixei essas frações como é, né? Como era. Enfim, vou voltar para a gente fazer como deve, como manda o figurino. Esse aqui é cosseno, beleza. Cosseno, portanto aqui vai ser o seno. Agora sim, vamos mais uma vez. Pronto. O cosseno, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa, ou seja, seria A. Mais uma vez caímos nessa, né? Vem pra cá, camarada, que você no caso é daqui e você é daqui. Pronto, pessoal, agora não tem mais pra onde correr, né? Agora a gente espera assim que esteja certo. Pronto. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, que é o ρ, e o seno, cateto oposto, b sobre o ρ, né? Porque vamos confirmar quem é o b. O b é o cateto oposto, né? É isso mesmo. O b é o cateto oposto, tá? Então, o b está relacionado com o seno. Vamos lembrar disso. Isso. B está relacionado com o seno e o A com o cosseno. Ora, quem é A? 1. Então, tá aqui. 1 sobre o ρ, que é 2. Assim tá certo. E o seno? É o B, né? Está relacionado ao oposto com ρ. Ora, quem é B? Raiz de 3. Então, raiz de 3 sobre 2. Aí agora, pessoal, vem a grande sacada. Quem é o ângulo que tem como cosseno dele 1 sobre 2 e ao mesmo tempo tem o seno dele raiz de 3 sobre 2? Essa parte agora
dos números complexos vai exigir da gente um pouco mais do conhecimento daquela tabelinha, pelo menos dos ângulos notáveis lá da trigonometria, né? Qual o arco, né, de seno, que o seu resultado vai dar raiz de 3 sobre 2, e qual o arco de cosseno, que o seu resultado vai dar 1 sobre 2. Ora, esse valor vai ser exatamente 60 graus, tá? Depois a gente vai relembrar aquela tabelinha. É bom você ter ela em mãos. O cosseno de 60 é 1 sobre 2 e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2? Exatamente. Tem que coincidir, né, Edson? Esse argumento? Tem. Portanto, esse ângulo que a gente está discutindo tem que ser maior que zero ou igual e menor que 360, sendo ele, sempre nós vamos escrever ele assim, em forma de radiano. Se você tiver dúvidas de como é que faz isso, né? Deixa eu ver se eu consigo só tirar uma dúvida aí da galera. Esse cara aqui, ó, é o 60 graus que a gente está mencionando, tá? É o 60 graus. Ora, mas quando eu tenho um ângulo em 60 graus e quero transformar ele em π radiano, o que é que eu faço? Vou multiplicar por 1. Por 1? Sim, por 1 que dá certo. Π sobre 180 não dá 1? Porque o π não é 180? Isso. Então é só multiplicar por π sobre 180? Isso. Aí, ó, 180 se eu simplificar com 180, perdão, 60 simplificado com 60 vai dar 1, né? E 180 simplificado por 60 vai dar 3. Pronto, chegou ao resultado que a gente queria. Π vezes 1 dá π e 3 ficou como denominador. Tranquilo? Sempre nós vamos precisar agora disso aí. Esse argumento é o 60 graus, mas aqui a gente não vai escrever ele em 60 graus, a gente vai escrever ele em radiano. Então 60 graus em radiano é π sobre 3. Tudo bem? Vamos a mais alguns exemplos. Vamos representar geometricamente esse complexo, depois a gente encontra o seu módulo e o seu argumento, tá bom? Bom, representar é muito fácil. 2 e 2, né? 2 para A, 2 para B. Calcular o seu módulo também é muito simples, né? Tira a raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, 4 mais 4. Raiz de 8, portanto, é 2 raiz de 2, a forma fatorada, né? Então tá aqui, sua representação. 2 para cá, 2 para cá. Tá aqui esse cara. Quando eu vejo essa questão, minha gente, eu já consigo resolver ela de cabeça. Sabe por quê? Quando A é igual a B, com certeza vai formar um quadrado. E sabe quem vai ser o módulo? O módulo vai ser a diagonal de um quadrado. E a gente lembra da geometria plana, quem é a diagonal de um quadrado? É L raiz de 2. L, quem é L? O lado. Por isso que a diagonal é 2 raiz de 2. Ó. 2 porque 2 é a medida do lado. É fácil, né? Muito bem. E agora, calcular o conjugado disso? Muito fácil também. Se aqui é um quadrado, esse lado é igual a esse. Ou seja, esse cateto é igual a esse cateto. Então, calcular o seno disso e o cosseno disso é igual. Aí lembra, pelo conhecimento que tu tem daquela tabelinha simples dos ângulos notáveis, qual o ângulo que gera um seno igual ao cosseno? Isso mesmo, 45 graus. Então, o seno de um ângulo é esse cara dividido pela hipotenusa, né? Então tá aqui, ó. É a imagem dividida pela hipotenusa. 2 dividido por 2, raiz de 2. Cancela esses caras, racionaliza. 1 vezes raiz de 2, deixa eu ampliar um pouquinho para vocês verem. Vai dar raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, né? Próximo. Deixa eu voltar. Então, você vai ver que o cosseno é a mesma coisa. O cosseno desse cara é o cateto adjacente, que é 2 dividido por 2 raiz de 2. Ora, é a mesma operação de cima. Aí eu perguntei a vocês, agora há pouco, quem é o ângulo onde o cosseno e o seno têm o mesmo resultado, raiz de 2 sobre 2? Esse argumento só pode ser para 45 graus. Aí você fica se perguntando, meu Deus, isso aqui é 45 graus? É sim. Como foi que a gente relembrou agora há pouco? 45 graus, multiplico isso por 1. Quem é 1? Π sobre 180. Tá bom? 45 e 180 são múltiplos? São. Dá para dividir todo mundo por 45. 45 por 45 é 1. 180 por 45 é 4. Tá vendo? Por isso que o resultado vai dar π sobre 4. Tá aqui, ó. Π sobre 4. Tranquilo, pessoal? Então, na questão, a gente representou geometricamente, a gente calculou o módulo e a gente ainda calculou o argumento. É super fácil, super tranquilo, tá? Então, por fim, determine o módulo desse cara. 2 e menos 5. Muito fácil, né?
raiz de 2 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, menos 5 ao quadrado é 25. 25 mais 4, 29. Então o módulo desse cara é raiz de 29. E acabou. E para a gente encerrar, represente geometricamente num plano complexo, ou seja, de Argand-Gauss, os números complexos z que satisfaçam essa condição. Agora essa questão é interessante. Ó. O módulo de z mais 1 menos i é igual a 1. Então, será que eu só vou ter um complexo que satisfaça essa condição? Vamos ver. Se a gente disser que z é x mais yi, onde x e y são os reais, eu estou colocando assim, minha gente, mas poderia ser o a mais bi, vocês sabem, né? Portanto, preste bem atenção, o que é que vai acontecer? O módulo de z mais 1 menos i igual a 1 vai ser a mesma coisa aqui. Estou trocando z por a escrita do complexo que ele necessita, né? Então, x mais yi mais 1 menos i, fecha o módulo igual a 1. O que é que a gente vai fazer agora? Juntar quem tem parte imaginária com quem tem parte imaginária, né? Então, quem é real com quem é real. Então, x mais 1 está aqui, x mais 1. zi menos i é a mesma coisa que z1 que multiplica i, né? Colocando o i em evidência. Você compreende isso? Se eu tirar o i daqui, fica só o y. Se eu tirar o i daqui, fica só o menos 1, né? Fecha o módulo igual a 1. Ora, o que é que nós vamos fazer? Como é que eu posso fazer para tirar o módulo daqui? Eu elevo o primeiro membro ao quadrado e o segundo ao quadrado. Ora, o segundo ao quadrado é muito fácil. 1 ao quadrado é 1, né? E se eu tirar, para mim tirar o módulo disso aqui, eu tinha que colocar todo mundo ao quadrado. Então, ia ficar assim, né? Como se eu fosse calcular mesmo o módulo dele, ó. X mais 1, tudo isso ao quadrado, y menos 1, tudo isso ao quadrado, né? Colocar tudo isso elevado a essa potência, a esse radical, como se nós fôssemos calcular esse módulo, tá? Vou pegar esse radical e passar para o segundo membro, vai ficar só isso daqui, e esse radical passando para cá, vem em forma de potência, 1 ao quadrado, tá bom? Deixa eu pegar meu apontador laser para ficar melhor para você acompanhar. Minha gente, vocês lembram o que é isso aqui? Uma equação de uma circunferência, onde o centro é menos 1 e 1 e o raio é 1. Portanto, como é que eu vou representar isso? Uma circunferência que é tangente em real e tangente no imaginário nos pontos menos 1 e 1. E o raio é 1. Tudo bem? Seria a nossa representação. É uma circunferência de centro menos 1 e 1 e de raio 1. Tranquilo? Muito bem. Esse foi o tema da nossa aula de hoje. Aguarde os próximos capítulos, onde a gente vai escrever um número complexo, agora na sua forma trigonométrica, também chamada de forma polar. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. Agora, tente fazer suas questões aí do TD para reforçar a sua aprendizagem. Um forte abraço a todos.